Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Hoje tenho o prazer de estar à conversa com Alexandre Melo. Alexandre é crítico de arte, curador, professor de Sociologia da Arte Contemporânea no ISCTE, licenciado em Economia, doutorado em Sociologia, escritor, cronista no Expresso, digamos que um artista dos 7 ofícios. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para falar aqui comigo no marketing do futebol. Tenho muito gosto. Muito obrigado. Gosto. Eu aqui, o convite do Alexandre é: nós como profissionais de marketing temos sempre o objetivo de perceber o nosso público-alvo, aquele para quem trabalhamos, e aqui relacionado com o marketing do futebol, o nosso público-alvo é o adepto do futebol, é a pessoa que gosta do futebol, e é mesmo isso que nós queremos perceber, é o que é e como se comporta através dos seus hábitos, digamos, do seu ser, o adepto de futebol. E acho que começo mesmo por aí, Alexandre. A seu ver, como é o adepto de futebol? Eu penso que na sociedade atual o futebol e a relação das pessoas com o futebol, em particular a relação dos adeptos com o futebol, tem características culturais em termos gerais. Depois também podemos falar de aspectos artísticos, mas em termos culturais, enquanto experiência cultural, é uma forma cultural quase única, porque é uma forma, podemos considerar uma forma de expressão da cultura popular, uma forma de cultura popular, mas é transclassista, transgeracional, transgénero. Nós que vamos ao futebol sempre temos razões para isso. Vemos que nos estádios há homens, há mulheres, há gerações, desde os avós até aos netos. Vamos assistindo ao longo destas décadas que já levamos disto, ao crescimento de jovens que começam por ir ao colo e depois vão a pé, e depois vão com os pais e com os avós, e depois vão sozinhos, e depois vão com as namoradas, e depois vão com os filhos. Portanto, é um fenómeno cultural que abrange uma parte substancial da sociedade e com todos os tipos de idades, géneros e classes sociais ou classes socioprofissionais. Portanto, nesse aspecto é uma coisa quase única. Mas depois tem outra característica que não é única, mas também já não é muito comum nas experiências artísticas e culturais contemporâneas, que é uma valorização, acima de tudo, e por vezes quase exclusiva, das emoções. Ou seja, quase todas as nossas experiências, mesmo as experiências no campo das artes, são em grande parte racionalizadas ou intelectualizadas, ou passam por muitas mediações racionais, intelectuais, eruditas. Por exemplo, uma pessoa que vai ver uma exposição de arte ou que vai assistir a um espetáculo de música ou de ópera pode experimentar emoções, naturalmente, porque a visão e a reflexão são indissociáveis dos afetos e das emoções. Mas é muito pouco provável que nós encontremos numa exposição, ou mesmo num concerto de música, pelo menos de música chamada clássica, o tipo de manifestações de emoção, de euforia, de raiva, que se encontra num estádio de futebol. Portanto, nesse aspecto dessa, eu ia dizer exacerbação, mas não é exacerbado, essa vivência plena das emoções é um espetáculo quase único, com uma outra vantagem, que é o adepto não precisa de
operações de racionalização. Não tem que ser lógico, não tem que ser racional, não está sujeito a nenhum limites e critérios daqueles que regem todo o mundo do pensamento, inclusivamente. Claro que também há paixões políticas, mas as discussões políticas têm que estar fundamentadas, argumentadas através de um raciocínio fundamentado em ideias, tem que ter uma lógica, tem que ter uma fundamentação. As opções clubísticas, pelo menos a única que eu conheço, não carece de fundamentação racional, nem de demonstrações lógicas, nem de argumentações complicadas. É do domínio da pura emoção. E nesse aspecto, há pessoas que até podem fazer uma comparação com a religião, ou colocar este tipo de filiações no âmbito da metafísica. Mas mesmo a religião é mais limitativa porque pressupõe a adoção de determinados códigos morais. Não quer dizer que a pessoa os cumpra, mas sabe que eles existem e, portanto, tem que aferir os seus comportamentos em função desses códigos morais. O futebol é uma emoção absoluta. Exato. E o adepto é diferente. O Alexandre é uma pessoa viajada, conhece pessoas nos 4 cantos do mundo. O adepto sul-americano é diferente do português, do inglês, do espanhol, do asiático. Vimos todos o futebol da mesma forma, Alexandre? Eu não tenho a minha experiência é quase exclusiva do futebol português, e mesmo do futebol português só de um estádio que se chama Catedral, mas portanto não posso fazer essa comparação com base numa reflexão sociológica fundamentada. O que me parece é que, da pouca experiência que eu tenho de ver jogos na televisão ou de assistir a jogos ao vivo no Brasil, a componente fundamental, a característica distintiva, que é aquela que eu referi, será igual em todo o lado e depende mais dos clubes do que dos países. Mas há diferenças que nós até podemos perceber quando assistimos a jogos na televisão e que remetem muito para as próprias características do futebol, tal como ele é jogado em cada país, e pela história do futebol em cada país. Nós percebemos facilmente que o ambiente nos jogos em Inglaterra ou no Reino Unido, mas principalmente em Inglaterra, tem um tipo de intensidade, um tipo de seriedade que até nem é só, também é emocional, evidentemente. Basta ver um jogo do Liverpool em casa para perceber a grandeza dessa dimensão emocional. Mas há uma seriedade na maneira como é visto o futebol que talvez seja específica de Inglaterra, e que se nota, aliás, até nos comentários. Os comentários dos comentadores de futebol em Inglaterra são de um nível que, enfim, em Portugal não há comentadores de futebol. É uma desgraça total. Aliás, eu tenho que ver os jogos sem som. Mas, mesmo comparando com os de outros países, há uma seriedade, há um conhecimento acumulado em termos históricos que tem a ver com a história do futebol em Inglaterra, que é difícil de encontrar noutros países. Se compararmos, por exemplo, com as análises do Brasil, embora haja excelentes analistas do futebol e do fenómeno sociológico do futebol no Brasil, os relatos, para usar a palavra antiga, são completamente diferentes. Outra coisa que se assiste, nessa questão que puseste sobre a América do Sul, o único país onde eu assisti a alguns jogos, quer ao vivo, quer um número significativo de jogos, quer ao vivo, quer na televisão, em cafés, em esplanadas, foi no Brasil. E no Brasil as qualidades ou a falta de qualidades técnicas do futebol no Brasil
provoca uma relação muito desprendida. Ou seja, salvo os grandes jogos decisivos que mobilizem as claques mais fanáticas, que são 4 ou 5, os outros jogos são vistos com grande displicência, porque de certa maneira os próprios jogadores jogam com grande displicência e, evidentemente, de vez em quando alguns deles que são absolutamente geniais do ponto de vista técnico fazem coisas extraordinárias, mas há mais intensidade em 15 minutos de futebol em Inglaterra, em qualquer jogo, nem que seja da segunda liga, do que em 90% dos jogos do Brasileirão. É uma outra maneira de jogar futebol que também depois implica uma maneira diferente de assistir ao futebol. Muitos dos jogos que assisti no Brasil, passei metade do tempo a beber, a conversar, de vez em quando olhava para o relevado, porque só muito raramente é que acontecia alguma coisa que mobilizasse a atenção e a emoção. Isto, claro, falando de jogos normais, não das grandes finais e quando estão em disputa os grandes títulos, aí as coisas já têm uma outra intensidade e as claques são extraordinárias, até porque em termos musicais, tal como as claques inglesas, estão bastante acima das portuguesas. Sim. Alexandre, há pouco falou no sentido da importância das conversas ou das discussões políticas, a diferença que é com as clubísticas. Nós, no final de um jogo, se a nossa equipa não ganhar, sentimos-nos mal, tristes. O dia seguinte, para alguns, também não é um dia muito agradável, principalmente se houver confronto, ou seja, com algum colega que faça ver que o jogo não correu bem e o resultado ainda foi pior. Nós, em decisões do país, imagina, temos umas eleições num domingo, o partido pelo qual votamos não ganha, mas no dia a seguir é um dia normal. E o futebol, com isso não acontece. Porque é que o futebol nos tira essa energia depois de um mau resultado? Eu penso que tem tudo a ver também com a relativizando relação... um pouco, quer dizer, essa oposição pode não ser assim tão estrita, quer dizer, há derrotas políticas que também podem deixar as pessoas deprimidas, claro que sim, durante algum tempo, conheço alguns, sim, e há derrotas futebolísticas que às vezes também não são assim tão difíceis de suportar, mas penso que em regra isso é verdade e julgo que se deve precisamente àquela primeira questão que nós comentámos, é que quanto maior é a carga de emoção alheia a raciocínios lógicos, maior é o impacto emocional de um momento menos feliz. Ou seja, enquanto que na política pode-se passar imediatamente para o plano da discussão política, porque é que aconteceu, porque é que não aconteceu, e isso, de certa maneira, reabsorve o desgosto, mesmo que ele seja real. Portanto, é uma questão que é suscetível de debate e de reflexão no plano racional. No futebol, independentemente aquelas discussões acaloradas sobre as razões, porque é que uma coisa aconteceu ou não aconteceu e quem é que fez isto e quem é que fez aquilo, tudo isso na verdade são paliativos, porque digamos, o sofrimento é de natureza emocional, afetiva, portanto tem que se esperar que passe. Os adeptos mais experimentados, principalmente aqueles que ao contrário de mim de vez em quando perdem, porque eu ganho sempre, vão-se habituando no outro dia, faz-te conta que não aconteceu nada, portanto, mantém-se assim um comportamento um pouco mais calmo, e espera-se que passe, e passado 2 ou 3 dias passa, porque passado 2 ou 3 dias vai haver outro jogo e portanto começa tudo de novo. Os clubes podem amenizar esse sofrimento do adepto,
O seu clube perdeu este fim de semana. Na segunda-feira, Nunca o clube. aconteceu, nunca me aconteceu. Não, o clube não trata bem os adeptos nesse sentido, perde, está perdido, vamos esperar pelo próximo. Não há essa preocupação pelo clube, ou há alguma forma que o clube poderia amenizar o sentimento do adepto? Eu acho que não, porque como eu situo o futebol num plano puramente emocional, as emoções é preciso passar por elas e deixá-las passar por nós. O que o clube pode fazer é não agravar, ou seja, não ter comportamentos ou declarações ou confusões ou zigue-zagues que ainda provocam uma maior irritação ou uma maior indignação. Portanto, basicamente o melhor é ficarem calados, e também as pessoas a quem acontece isso de perderem, também ficarem caladas durante 1 ou 2 dias, não lhes faz mal nenhum, e depois começam outra vez, quando se aproximar o jogo seguinte. Sim. Alexandre, o futebol tem vindo a sofrer muitas alterações, muitas modificações. O Alexandre já assiste futebol e segue futebol há muitos anos. Como vê a diferença dentro e fora das 4 linhas no futebol, que começou por ser um futebol dos pobres, hoje continua a ser dos pobres, mas há cada vez mais ricos, onde há movimentações de milhões, onde há compra e venda de clubes, de jogadores, mas as emoções estão lá, as emoções não se compram. Como tem visto a evolução dos anos 70, dos anos 80, até chegar agora? E pode ser dentro e fora das 4 linhas. Essa questão, eu acho que é um tanto ou quanto sobrevalorizada. Ou seja, todos os fenómenos sociais, desde há um século, mas sobretudo desde há 20, 30 anos, estão sujeitos nas sociedades livres e democráticas e liberais aos mecanismos do mercado. E todas as sociedades democráticas, sociedades em que existem liberdades, viveram um processo que podíamos dizer, resumindo, de cada vez maior financeirização e globalização de todos os aspectos da vida económica e social. E com o futebol aconteceu o mesmo. Quando eu digo financiarização, globalização, não são palavras complicadas, é portanto cada vez mais as entidades financeiras, os movimentos financeiros e entidades e movimentos que cada vez mais não são nacionais, são transnacionais ou globais, têm preponderância e manifestam-se como se manifestam, por exemplo, na arte. Esse mesmo tipo de pergunta muitas vezes se põe a propósito da arte contemporânea e do mercado da arte. Não será que o facto de haver colecionadores super ricos e galerias super poderosas e preços que parecem exorbitantes comparados com os de há algum tempo atrás, embora em termos relativos, por exemplo, há estudos que mostram que as obras de arte no Renascimento, se forem aferidas em função do nível de vida, eram muito mais caras do que são as obras atuais, portanto todas essas coisas têm que ser relativizadas. Mas o que eu queria dizer é que essas questões da presença do capital financeiro, da presença do capital global, põe-se em todas as esferas da vida social contemporânea nas sociedades democráticas. E não inviabiliza, nem desvaloriza a dimensão emocional, criativa, artística, afetiva dos fenómenos. O artista e a obra de arte não é melhor nem pior, nem gera mais ou nem menos emoções por causa de ser mais barato ou de mais cara, ou do colecionador ter mais dinheiro ou menos, ou do artista ser mais pobre ou mais rico. São coisas diferentes. A sociedade está organizada de uma determinada maneira, evoluiu de uma determinada maneira em termos económicos, financeiros, e isso abrange todas as áreas. O problema, isso não é inevitável, nem é necessário, nem eu penso que aconteça normalmente isso
diminuir ou inviabilizar a dimensão emocional do futebol ou de outras práticas artísticas, de outras práticas criativas. Os problemas que são, quanto a mim, mais graves e que podem afetar e criar um certo desgosto, para usar uma palavra simples, em relação ao desporto, ao futebol, que é aquilo que estamos aqui a falar, são os problemas da corrupção e da manipulação da comunicação social, porque isso são práticas criminosas e, portanto, têm uma incidência real sobre a maneira como nós vivemos um jogo de futebol, neste caso, ou uma exposição. Mas se eu vou ver uma exposição em que sei que aqueles quadros foram roubados, que o artista fez plágios e que aquilo foi tudo copiado de outro artista que entretanto foi impedido de expor, isso perturba as minhas emoções. Portanto, não posso ser alheio a isso, tal como no futebol, quando assistimos a roubos e a manifestações sistemáticas de corrupção na arbitragem, quando assistimos a uma completa manipulação da comunicação social, com absoluta ausência de jornalismo futebolístico e uma subordinação dos que se fazem passar por comentadores ou por jornalistas futebolísticos a interesses perfeitamente claros, identificados e identificáveis, isso não é que altere a emoção. Introduz uma perturbação que é a perturbação de ter que conviver com práticas criminosas. E isso é algo que em Portugal tem passado por altos e baixos, já teve momentos muito altos, depois teve momentos mais baixos, agora parece que está a aproximar-se outra vez de momentos muito, muito altos, e isso sim perturba a dimensão emocional, a dimensão eufórica ou disfórica do fenómeno, porque são práticas criminosas que provocam uma indignação e uma irritação que são perfeitamente legítimas e que são a expressão da necessidade de combater práticas criminosas do futebol. E estas ações fazem afastar os adeptos do futebol? Faz-nos perder a paixão pelo futebol, Alexandre? Não. A paixão dos anos 70 e 80 é igual agora? Sente-se o futebol da mesma forma? O Alexandre, sente o futebol da mesma forma? Eu sinto. Portanto, eu só posso falar pela minha experiência. É evidente que, se tentarmos fazer uma comparação em termos das imagens, eu tenho algumas memórias, mas dos anos 60, 70, mas mesmo comparando imagens, é possível que houvesse um maior entusiasmo, que não estou certo, porque é sempre difícil comparar emoções, dizer que os nossos avós tinham mais emoções que nós, ou que nós temos mais emoções que os nossos filhos ou netos, é sempre um bocado complicado, porque estamos sempre a generalizar uma experiência que é a nossa. Mas eu acho que no essencial, e para mim, o nível de vivência emocional é o mesmo. O problema que surge e que é o único que eu sinto como perturbando essa dinâmica, essa alegria, são as práticas criminosas, porque provocam irritação e indignação e aparentemente não há formas de as contrariar, porque há distorções institucionais brutais que não é fácil imaginar como é que possam ser corrigidas, e isso não é que altere a intensidade emocional, até pode aumentá-la, só que com uma nota de irritação e de indignação que se dispensava. Alexandre, o futebol é único? Há algum desporto que se compare
às multidões e às paixões que movimentam o futebol. Na América é diferente, nos Estados Unidos é diferente, que eles vivem o futebol americano, o basquete, o beisebol, mas nós, os latinos, há algum desporto equiparado ao futebol emocionalmente? Eu penso que não. Também penso que não. Há sempre um adepto que gosta de hóquei, que gosta do futebol, gosta do basquete e gosta do futebol, mas o futebol está lá sempre, não é verdade? Eu penso que, enquanto fenómeno de cultura popular de massas, o futebol na Europa ou em Portugal não tem, quer dizer, pode ser comparado, mas fica a uma grande distância de todas as outras modalidades desportivas. Há umas décadas atrás, por vezes, havia uma grande intensidade também em torno embora diferente, mas havia um grande entusiasmo, uma grande alegria em torno do hóquei patins ou do ciclismo, mas tanto um como o outro passaram por momentos mais apagados e duvido que hoje em dia, salvo como dizias, em grupos muito particulares, de pessoas que são fãs, adeptos de certas modalidades específicas, em termos gerais, creio que não é possível comparar. Noutros países já será, noutras regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, quer o beisebol, quer mais recentemente o basquetebol, têm uma dimensão, eu não sei mesmo se em termos históricos o beisebol não tinha mais importância nos Estados Unidos do que o futebol teve ou tem na Europa. Portanto, há uma frase do presidente americano qualquer que dizia que os Estados Unidos da América estavam assentes em 3 pilares, que eram Deus, a família e o beisebol, não necessariamente por esta ordem. Portanto, acho que nenhum presidente europeu ousou dizer isto em relação ao futebol. E noutros países há outras práticas, quer dizer, há zonas da Ásia em que o cricket, por exemplo, tem uma importância imensa, portanto, isso varia, mas na Europa não creio que haja nenhuma outra modalidade que tenha o mesmo tipo de caráter massivo. Alexandre, tenho aqui, estamos mais ou menos a terminar, tenho aqui gostava de ler aqui um bocadinho aqui de um texto que o Alexandre escreveu já há alguns anos, Quando Vale a Letra Z, e depois gostava que fizesse só aqui um apanhado para terminarmos aqui a nossa conversa. Então vou passar, se me permite, a ler só um excerto. Eu vou deixar depois o link do texto da conversa. A forma como Zidane é recortado e separado do contexto do jogo, cujas peripécias se tornam quase incompreensíveis, conjuga-se com o comportamento glacial, como que indiferente ao que rodeia, sem risos, lágrimas ou afeições comunicativas. Vendo arrastar as chuteiras no relvado, recordamos a figura radical e solitária do matador, sozinho em frente ao touro, ou, segundo alguns especialistas, da morte. Reparando na indiferença, como se afasta ou desvia o olhar do polo da ação em que se decide o destino do jogador, da jogada, que ele próprio iniciou. Mas onde já não tem nada a fazer. Lembramos o cowboy solitário que se afasta em direção ao deserto, abandonando a festa do povoado que ajudou a salvar. Imaginamos um herói trágico que vence uma batalha, mas não se consegue salvar. Fim do jogo, fim da carreira, fim. Eis o homem que perdeu. A conclusão deste filme, confirmada pela violência do gesto conclusivo da carreira de Zidane, desenha a terrível imagem de um anti-herói contemporâneo, um herói negativo para o século XXI. Por esta razão e por todas as outras razões, este texto é dedicado a Ronaldinho Gaúcho e às relotes da Catedral. Eu vou fazer um comentário breve. Sim. Esse texto começa por ser um comentário sobre uma obra, um filme, feito por um artista escocês contemporâneo que eu gosto muito e que é um dos meus melhores amigos no chamado mundo da arte, que é o Douglas Gordon, e ele fez um filme em que teve uma produção complicadíssima, que ele usou dezenas de câmaras para filmar um jogo creio que do Real Madrid,
na altura em que o Zidane jogava no Real Madrid, só que todas essas câmaras estavam sempre focadas e só no Zidane. E depois, por meios digitais, eliminou tudo, o resto, estava no relevado, e fez a montagem dessas imagens desse jogador. Portanto, depois, qual é a leitura que eu faço? O Zidane é um jogador e um tipo de jogador com quem eu sempre particularmente embirrei. Portanto, é o contrário do tipo de jogador e do tipo de futebol e do tipo de atitude que eu gosto, porque eu gosto de heróis, como Eusébio, por exemplo, para dar um exemplo, e nessa medida o filme era interessante porque, em vez de se focar, como nós estaríamos, os grandes adeptos de futebol, estávamos sempre à espera que se focassem no Eusébio, no Maradona, enfim, nos deuses do futebol. Mas ele foi buscar um jogador que se caracteriza precisamente, como eu digo aí, por ser glacial, violento, não tanto também em termos físicos, mas em termos de atitude psicológica, e que passou precisamente a sua carreira, como já tinha terminado um outro jogo importante, com uma agressão e uma saída de campo extremamente amarga. E, na altura, o contraponto que eu arranjei foi o Ronaldinho Gaúcho, que era exatamente o contrário, portanto, estava sempre a brincar, estava sempre a rir, estava sempre a fazer brincadeiras, também não acabou muito bem, não é? Ou não sei, enfim, eu não sei se calhar também continua divertido e bem disposto na cadeia, acho que já saiu da cadeia, mas se não saiu, certamente não terá deixado de estar alegre e de se divertir na cadeia. Portanto, era essa oposição entre um futebol como uma coisa fria, enfim, um jogador com uma atitude fria e algo agressiva, e a outra ideia do futebol como alegria, como, enfim, uma emanação de gênio, de talento, e aí podíamos falar do aspecto artístico dos jogadores, porque se nós falamos, por exemplo, das proezas dos bailarinos ou da capacidade criativa do que agora se chamam performers, ou, portanto, atores, atrizes, também há gestos e movimentos que alguns jogadores de futebol fazem, e só alguns, e alguns destes gestos, somente só um é que alguma vez fez na história do futebol, que podem perfeitamente ser analisados e valorizados em termos artísticos. Alexandre, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado pela disponibilidade. Gostei muito de ouvir. Obviamente que já nos conhecemos, já falámos várias vezes, é sempre um prazer ouvir a tua forma de pensar e de perceber estes fenómenos que giram à volta do futebol, não só dentro do campo, mas também fora. Muito obrigado por dispensares estes minutos aqui a estarmos a conversar. Gostei muito. E continuaremos as nossas conversas, claro que sim, nos relotes da Catedral. Nas relotes da Catedral, claro que sim, Alexandre. Muito obrigado. A todos os que nos seguem, que nos ouvem no Marketing do Futebol, agradecer, espero que tenham gostado do programa tanto como eu, e espero que gostem do próximo e que apareçam no próximo, porque o futebol não vive só da bola. Muito obrigado.